Fala pessoal, beleza? Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai aprender a como controlar a velocidade de um motor de corrente contínua. A gente vai fazer isso usando um Arduino, uma fonte de alimentação externa, porque o Arduino não tem potência para alimentar esse motor, e também vamos precisar de uma ponte H. No caso, eu estou usando a ponte L298N. Ela consegue controlar até dois motores ao mesmo tempo, ou um motor de passo. No caso, eu vou utilizar apenas um motor para essa demonstração. O motor que eu estou utilizando, ele possui uma redução e um encaixe para acoplar uma roda. A tensão de alimentação dele é de 5 a 6 volts, e no caso eu regulei a minha fonte para 6 volts. O esquema de ligação está na tela, e você deve prestar atenção porque eu interliguei o Terra ou GND da placa Arduino com a minha fonte externa. E também o cabo, que no caso eu utilizei um cabo cinza, conectado ao pino 5 do Arduino, ele está indo no ENA, que é o Enable da minha ponte H. Esse pino ele tem que ser um pino PWM, porque é ele que vai enviar a informação de qual é a velocidade que o motor deve operar. Se você quiser operar apenas na velocidade máxima, você pode colocar o jump no Enable e dispensar o uso desse terceiro pino. Então a sua conexão ficaria apenas com os pinos 6 e 7, que na verdade pode ser qualquer pino digital, porque ele vai informar apenas 0 ou 1 para a ponte H. Como eu estou utilizando mais que 5 volts, eu coloquei o segundo jump logo acima dos bornes de contato para a entrada da fonte. Então, nosso programa ele começa com 3 #define. O primeiro para o ENA1, correspondente ao número 5. Logo em seguida, o IN1 para o pino 6 e o IN2 para o pino 7. Logo em seguida, vou precisar de duas variáveis. No caso, eu configurei a primeira como uma variável do tipo byte, porque esse tipo de variável acumula valores de 0 até 255. E é o suficiente para essa aplicação, porque o nome dela vai ser velocidade, justamente para controlar a velocidade do motor, igual ao seu valor inicial. Eu poderia ter utilizado 0, porém, após fazer alguns testes, eu percebi que o efeito que eu queria ia acontecer melhor se eu começasse já com o valor 100. Logo abaixo eu tenho uma variável do tipo inteira, que eu chamei de x, e é igual ao valor inicial de 1. Essa variável eu preciso que seja do tipo inteira porque ela vai assumir um valor negativo. Em alguns momentos, a variável x vai valer menos 1. Já no void setup, eu vou configurar todas as minhas saídas. Nesse caso, eu utilizei o comando pinmode para o ENA1 como output, in1 como output, in2 como output, e também coloquei aqui o pino 13 como output. Como eu sei que o pino 13 está ligado ao LED da placa Arduino, eu vou utilizar ele como uma indicação visual de quando o meu motor estiver operando em velocidade máxima. Bom, já no void loop, eu utilizei os comandos digital write para acionar o pino do in1 e do in2. O in1 eu acionei com o nível lógico alto, então eu coloquei o valor de 1. E o in2 com o nível lógico baixo, coloquei o valor de 0. Eu fiz isso para que o driver entenda que é para ele ligar o motor. Sempre que eu colocar 1 e 0 nesses respectivos pinos, então ele liga o motor. Porém, se eu inverter a sequência, colocar o segundo valor como 1 e o primeiro valor como 0, então ele entende que é para inverter o sentido de giro do motor. Se os dois pinos estiverem com nível lógico baixo, que corresponde ao valor 0, então o motor será desligado. Se os dois estiverem com o valor 1, então o motor também vai desligar, porém ele vai tentar frear o motor o mais rápido possível. Dependendo do tipo de motor, você não vai observar uma diferença muito grande. Nesse caso, eu vou deixar o in1 com nível lógico alto e o in2 com nível lógico baixo.
Na sequência, eu utilizei o comando analogwrite para o pino do ENA1 e atribuí ele um valor. Porém, eu não quero um valor fixo, porque eu não quero que meu motor rode em apenas uma velocidade. Então, no lugar do valor, eu coloquei a variável velocidade. Logo abaixo, eu coloquei uma equação para essa velocidade. Então, ela vai ser igual ao próprio valor da velocidade mais um outro valor. Eu poderia colocar um número aqui, porém eu escolhi colocar uma outra variável. Então eu consigo controlar de uma forma melhor como vai ser a variação da velocidade. Logo abaixo temos um delay e o tempo dele está em 100 milissegundos. Esse delay ele existe para que o void loop não fique repetindo muito rapidamente. Senão a equação de cima que controla a velocidade, ela iria variar muito rápido e o efeito que eu quero não ia acontecer. Dessa forma, se eu colocar um delay menor que 100, a velocidade começa a variar mais rápido. Se eu colocar um valor maior que 100, a variação da velocidade vai ser cada vez mais lenta. Você pode observar que a variável velocidade ela inicia com o valor de 100. Então, aqui onde temos o primeiro if, ele verifica se a variável velocidade está com um valor igual a 255, que é o valor máximo que ela vai atingir. Inicialmente ela não está, então não vai ser feito nada do que está dentro das chaves desse if. Logo em seguida temos outro if, e ele vai verificar se a variável velocidade está com um valor igual a 100, que eu quero que 100 seja o menor valor dessa variável. No caso, ela começa com o valor 100, então esse if ele é verdadeiro. Ele executa o que está entre as chaves. Ele vai pegar a variável x e atribuir a ela o valor de 1 positivo. A partir desse momento, x passa a valer 1. Quando ele chegar no fim do loop, ele vai reiniciar e a mudança que a gente vai ter vai ser quando ele chegar na equação da velocidade. Então a velocidade vai ser igual a ela mesma, que é o valor de 100, mais o valor do x. O x vale 1. Então a nova velocidade vai valer 101. Ele aguarda o delay de 100 milissegundos, verifica se o primeiro if é verdadeiro. No caso, a velocidade vale 101, então não chegou em 255. Dessa forma, ele pula esse if e vai para o segundo if. No segundo if, ele verifica se a velocidade está igual a 100. Não executa o que está entre as chaves, chega no fim do void loop e reinicia tudo novamente. À medida que esse valor da velocidade vai aumentando, o driver que controla o motor começa a acelerar ele. Então temos novamente o valor da equação da velocidade. A velocidade agora vale 101 mais o x, que é 1. Então a nova velocidade passa a valer 102. Aguarda um delay de 100 milissegundos e assim o processo vai se repetindo por 103, 104, 105 até chegar em 255. Dessa forma, esse primeiro if vai ser verdadeiro. A velocidade está igual ao valor de 255. Então o if executa as operações entre as chaves. A primeira operação é o digital write do pino 13 como ligado, porque eu quero acionar o meu LED da placa Arduino, indicando que o motor chegou na velocidade máxima. Logo em seguida aguardo um tempo de 5.000 milissegundos, ou seja, 5 segundos, e então dou o comando digital write do pino 13 como desligado. Eu apago o LED da placa. Na linha de baixo, eu vou pegar e vou atribuir na variável x o valor de menos 1. Então, se antes ela valia mais 1, agora vale menos 1. O segundo if não vai ser verdadeiro, porque a velocidade está valendo 255. Então, quando ele reiniciar o void loop, ele vai chegar na equação da velocidade, que ainda vale 255,
Porém, ele vai fazer a conta 255 mais o valor de x. X agora é menos 1, ou seja, subtrai 1 de 255 e vira 254 o valor da velocidade. Aguarda um delay de 100 milissegundos e o processo se repete. Quando, na próxima vez que ele passar pela equação da velocidade, ele vai fazer a conta de 254 menos 1, vai virar 253, depois 252, 51, e assim sucessivamente até chegar no valor de 100. Porque quando ele chegar em 100, o segundo if vai ser verdadeiro, então ele vai executar o que está entre as chaves, que no caso é atribuir à variável x o valor de 1, ou seja, 1 positivo. Dessa forma, a equação da velocidade volta a acrescentar valores de 1 em 1 toda vez que o void loop chegar nessa linha da programação. Bom, então vamos enviar esse programa e observar o que acontece. Podemos ver que o motor foi ligado em um sentido e ele começa a acelerar gradativamente. Sua velocidade aumenta e quando ela chega no máximo, o LED da placa Arduino acende. Ele fica aceso por 5 segundos e então o motor começa a desacelerar até parar novamente. Bom, eu espero ter ajudado. Se você gostou ou se esse conteúdo foi útil para você, dá um like. Se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.